Ok, pessoal, beleza? Vamos dar sequência aqui à nossa aula, então, falando um pouquinho agora sobre a origem da multicelularidade, né? Lembrando que esse conteúdo, ele ainda está lá no módulo 1, capítulo 2, faz parte do que você estava estudando sobre a origem da vida, beleza? Olha só, gente, vejam bem, na última aula nós comentamos sobre os aspectos relacionados aí, né, à evolução do metabolismo. Então, nessa imagem aqui, vocês conseguem observar, desse lado esquerdo, né, direito de vocês aí, eu tenho uma bactéria, tá ok? E desse outro lado aqui direito, eu tenho uma cianobactéria. Então, nós conseguimos observar que esses organismos, né, eles fazem o que nós chamamos de processos quimiosintetizantes. Então, a bactéria, ela é quimiosintetizante, transforma compostos tóxicos do ambiente, como gás sulfídrico, né, em glicose, água e enxofre, enquanto que a cianobactéria, como eu já disse para vocês nas aulas anteriores, tá ok? Trocou o gás sulfídrico pela molécula de água, convertendo então em oxigênio. Isso foi fundamental para o nosso planeta, né, para a evolução da vida do nosso planeta, porque a presença do oxigênio na nossa atmosfera fez com que a taxa desse oxigênio passasse a subir e nós tivéssemos então a presença, por exemplo, da formação do gás ozônio, né? A formação do ozônio foi fundamental aí para a gente, porque nós tivemos, né, a formação, por exemplo, da camada de ozônio, que protege o nosso planeta do excesso da radiação solar. Tudo bem, pessoal? Isso é fundamental para que a vida ela possa se diversificar sem sequências de processos mutagênicos, né? O excesso de radiação no planeta causava, né, mutações excessivas, que dificultavam um pouco a evolução de vida do planeta, tá ok? Esse gráfico aqui mostra para vocês a diversificação da vida a partir do momento, né, que o oxigênio começou a existir em larga escala no planeta. Então, observe aqui, ó, eu tenho o início, né, do processo fotossintetizante, com produção de oxigênio. Então, aqui está a linha representando isso, né, a produção em larga escala de oxigênio no planeta, que não existia, né, no aparecimento da vida, ok, pessoal? Depois, com as cianobactérias, né, o oxigênio começou a ser produzido em larga escala. A partir daí, né, de acordo com a evolução do tempo, bilhões de anos, nós tivemos a origem da célula procarionte, né, e depois, por exemplo, aqui na frente, os primeiros vertebrados. Então, a vida começou a se diversificar e ganhar complexidade a partir do momento que as taxas de oxigênio passaram a aumentar no planeta. Então, nós tivemos, né, a evolução da vida da seguinte forma. O primeiro organismo que surgiu no planeta teria sido uma bactéria, né? Essa bactéria, ela seria, né, procarionte, unicelular, aeróbica, tá ok, pessoal? E que realizaria o processo de quimiossíntese. O segundo ser vivo que teria surgido no planeta seria uma bactéria também, só que agora chamada de cianobactéria, porque realiza processos fotossintéticos, tudo bem? Unicelular e anaeróbica também, sobreviveria na ausência do oxigênio. O terceiro ser vivo que surgiria no planeta seria a célula eucarionte, tudo bem, gente? A explicação, voltando, a explicação, né, da origem para a célula eucarionte, só voltando aqui um pouquinho, a explicação para a origem, né, da célula eucarionte, pessoal, estaria nessa teoria, né, que é chamada de hipótese autogênica ou teoria de Robertson da invaginação das membranas, ok, pessoal? Então, nós teríamos aqui uma célula procarionte primitiva, certo? Essa célula procarionte primitiva sofreria processos de invaginações de membrana, dando origem a compartimentos internos membranosos, né? Esses compartimentos internos de membrana seriam aí fundamentais para a evolução, para a transformação da célula procarionte em uma célula eucarionte, beleza? Então, quais seriam as características dessa terceira célula existente no planeta, né? Seria eucarionte agora, porque tem sistemas internos de endomembrana, unicelular, anaeróbico, sobrevive na ausência do oxigênio e realizaria aí fermentação como forma de obtenção de energia. Tudo bem, pessoal? Tranquilo?
Observe, né, que nós entramos aqui no impasse. Estamos em um período do planeta em que as taxas de oxigênio estão aumentando, certo? E nós temos organismos ou células no planeta, na água, que são, por exemplo, anaeróbicas, né? Então, se essas células sobrevivem somente na ausência do oxigênio, tudo bem, pessoal? A tendência é que essas células, com o passar do tempo, das eras, elas passassem a morrer, a deixar de existir. No entanto, não foi isso que aconteceu. Em algum momento da escala evolutiva, né, essas células aqui, eucariontes e até mesmo procariontes, né, que seriam anaeróbicas, elas começaram, né, a ter mecanismos para absorção do oxigênio, para se relacionar com esse gás aí que estava aumentando em larga escala no nosso planeta, tudo bem? Então, a teoria que explica esse processo faz parte também dessa hipótese que chamamos de autogênica, certo, pessoal? E essa teoria ou hipótese da endossimbiose, tudo bem? Essa hipótese da endossimbiose foi proposta agora no século XX, tá? Por uma pesquisadora chamada Lynn Margulis, e afirma que, né, bactérias aeróbicas que existiam no planeta, né, nos oceanos primitivos, como as cianobactérias e as bactérias aeróbicas passaram a existir no interior da célula eucarionte primitiva. Então, por algum motivo, né, que não se sabe bem ao certo, a célula eucarionte primitiva englobou, né, essas bactérias que seriam aeróbicas, que passaram a viver no interior dessa célula eucarionte primitiva, tá ok? Se transformando posteriormente em mitocôndrias e, no caso das cianobactérias, se transformando em cloroplastos, né? Hoje em dia nós temos a célula eucarionte animal, que apresenta apenas as mitocôndrias, e a célula eucarionte vegetal, que apresenta mitocôndrias e cloroplastos, né? Essas duas células seriam o resultado do processo de invaginação de membranas, né? Teoria de Robertson, hipótese autogênica, e também, né, dessa endossimbiose, onde os micro-organismos, né, aeróbicos, bactérias e cianobactérias, foram englobados pela célula eucarionte, porque seria anaeróbica, e a partir desse momento, essa célula eucarionte passou a absorver o oxigênio e realizar processos biológicos para a produção de uma alta quantidade de energia. Ou seja, a partir desse momento que a célula eucarionte passou a ter mitocôndrias, principalmente, ela passou a realizar respiração celular. E daí, produzindo mais energia, logicamente, a diversidade de vida passou a ser gigantesca ou aumentar drasticamente no planeta. Bem, pessoal, veja bem, tem um videozinho aqui que mostra para vocês esses processos, né? A teoria da endossimbiose. Vamos prestar atenção no videozinho, depois a gente continua, beleza?
Ok, pessoal? Então, vocês conseguiram observar aí que a partir do momento, né, que surgiram células eucariontes no planeta, nós tivemos aí uma diversificação de vida, né? Então, hoje em dia, o que nós temos? A célula procarionte, que é mais simples, a célula eucarionte vegetal e a célula eucarionte animal, tá ok? Lembrando, a célula eucarionte vegetal, ela possui cloroplastos e mitocôndrias, enquanto que a célula eucarionte animal, ela tem apenas mitocôndrias, ok, pessoal? Hoje em dia, né, esses dois tipos celulares básicos, né, eles estão presentes ou distribuídos em 5 reinos biológicos. Nós temos o reino Monera, onde encontramos as bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. O reino Protista, onde encontramos algas e protozoários. O reino Fungi, né, com os fungos. O reino Plantae ou Metáfita, com as plantas. E o reino Animalia, né, com os animais, tudo bem? Veja bem, nós temos, a partir desse conceito, né, a partir desse processo de distribuição dos organismos no ambiente, tá ok, pessoal? Nós temos a origem dos processos relacionados à multicelularidade, ou seja, na água existiam organismos ou células procariontes e eucariontes, animal ou vegetal, né? A partir de um determinado momento na história evolutiva do planeta, né, esses organismos unicelulares passaram, né, a se transformar em organismos multicelulares. O motivo pelo qual essa transformação aconteceu, né, a biologia ela propõe diversas teorias. Uma delas tem a ver com os processos evolutivos, né, que envolve inclusive os trabalhos do famoso aí naturalista chamado Charles Darwin, né, o biólogo evolucionista famoso aí chamado Charles Darwin. Charles Darwin ele propôs para a gente, né, segundo a seleção natural das espécies, que o ambiente ele propõe certos tipos de pressão, né, que faz com que os seres vivos que são melhores adaptados sobrevivam no ambiente, né? A partir do momento que ocorre essa seleção, esses organismos que sobreviveram se reproduzem em larga escala, dando continuidade à vida, ou seja, aumentando a quantidade desses indivíduos que suportam essa pressão ambiental no ambiente, tá ok, gente? Então aqui nesse experimento, né, de 2013, que vocês podem observar, cientistas, né, americanos, eles realizaram um experimento simples que mostra como a multicelularidade poderia ter ocorrido no planeta, né? Então nós temos aqui uma espécie de alga. Então, o desenho aqui, a imagem, representa para vocês uma espécie de alga, tudo bem? Essa alga, inicialmente, ela é unicelular, ela forma agregados. Esses agregados nós chamamos de colônias, tudo bem? Essas colônias, elas vão ganhando cada vez mais especificidade e ganhando complexidade, surgindo, por exemplo, internamente, células que são diferentes e que possuem características e que realizam processos diferentes no interior dessa colônia, ou seja, que ganham funções específicas. Quando você tem a formação de um organismo multicelular, né, as células elas não possuem a mesma função. Por exemplo, né, no organismo humano, nós temos aí diversos tecidos formados por células diferentes e essas células, cada uma tem uma função. Por exemplo, a célula do tecido muscular, né, tem a função de realizar contração e relaxamento, né? Se for o tecido muscular estriado esquelético, tem a função aí de movimentar o nosso organismo, né? Ligado ao esqueleto, realiza aí a movimentação do nosso corpo. Já o tecido nervoso é constituído por neurônios, e os neurônios, por exemplo, têm outras funções: receber os estímulos do ambiente, transportar esses estímulos, interpretar esses estímulos e gerar uma resposta. Então, aqui no caso que você está vendo, né, seria o início desse processo de diferenciação celular e formação, né, de um organismo multicelular. Tá ok, pessoal? Lembrando, esse experimento, né, desse artigo que eu estou mostrando para vocês aqui embaixo, né, utilizou essa alga aqui, ó, tá ok? Esse nome diferente que vocês estão vendo aqui, certo? E esses pesquisadores que intitulam aqui esse artigo, que é de 2013, realizaram um experimento recente mostrando, né, que a multicelularidade poderia ter surgido por fatores simples. Mas quais seriam esses fatores? Olha só que interessante, né? No trabalho desses pesquisadores nesse artigo,
eles trabalharam com essa espécie de alga, né? Não vou ficar focando no nome da alga agora, porque não vem ao caso, tudo bem? E essa alga, ela é predada por esse protozoário aqui, ó, tá vendo? Esse protozoário aqui do lado, ele é um protozoário ciliado, tá ok, pessoal? Ele se alimenta dessa alga. Inclusive, o que vocês estão vendo aqui, ó, verdinho dentro do protozoário, tudo bem? São algas que ele comeu, que ele absorveu no seu processo de alimentação, né? Essa alga, quando ela está sozinha no ambiente, né? Aqui nessa imagem cinza aqui em cima dá para ver um pouquinho melhor. Quando ela está sozinha no ambiente, sem o seu predador, ela se reproduz de maneira isolada, tudo bem? Então, o organismo que é unicelular forma outros organismos unicelulares que ficam isolados uns dos outros. Quando, né, essa alga está na presença do predador, ela tenta se proteger, tá ok? De que forma? Juntando. Uma alguinha vai se juntando a outra, formando o que nós chamamos de colônias, né? Essas colônias, elas passam a ter, né, um citoplasma, um complexo citoplasmático, uma membrana externa, tudo bem? Então, esses círculos aqui que vocês estão vendo, nessa imagem B aqui em cima, ó, você consegue observar esses círculos em volta, né, que ficam evidentes a formação, né, dos citoplasmas externos, ou seja, o complexo, a união entre essas algas está ganhando um pouco mais de complexidade. Então, forma-se primeiro uma colônia simples, essas colônias evoluem e formam colônias cada vez mais complexas, que vão ligando o citoplasma de uma célula a outra, que vão ganhando mais complexidade e formando um organismo que seria aí multicelular. Então, a explicação aqui é simples, né? A alga, num ambiente sem predador, multiplicação unicelular isolada. A alga, né? Num ambiente com seu predador, né? Formação de colônias simples, que depois evoluem para colônias complexas, que formam o que chamamos de organismo multicelular. Está aqui o experimento, né? Vocês conseguem observar aqui, são dois frasquinhos, dois tubos de ensaio, com cultura, com as alguinhas, por isso que está tudo verdinho assim. Na primeira imagem aqui, ó, vocês conseguem observar o organismo unicelular, beleza? No tempo zero. Depois, na presença do parasita, né? Na presença do seu predador, melhor dizendo, desculpem, nós temos a aglomeração dessas algas formando, né, o organismo, a estrutura multicelular aqui no final do processo. Tudo bem, gente? Essa estrutura multicelular agregada, né, impede a predação pelo protozoário. Tudo bem? Quando os organismos eles estão assim, ó, formando uma estrutura multicelular, o protozoário não consegue absorver, não consegue se alimentar dessas algas. Então, né, esse videozinho aqui mostra para vocês ao vivo isso aí acontecendo. Olha só que legal, né? Aqui a formação dos agregados, né, multicelulares no experimento que foi realizado por esses pesquisadores. Tudo bem, gente? Olha só que interessante, né? Olha lá de novo o videozinho trazendo para vocês primeiro eles separados, as algas separadamente, e depois a formação dos agregados multicelulares, bem? Então, foi a primeira vez que a ciência conseguiu evidenciar a formação, né, de um organismo multicelular a partir de uma pressão ambiental, que seria aí a presença de um predador qualquer. Ok, pessoal? Então, resumindo aqui a nossa historinha, nós temos um organismo unicelular que sofre uma pressão ambiental, a predação, não é isso? Depois, forma primeiro uma colônia, tá ok, pessoal? Né? Formando uma estrutura multicelular simples e depois uma estrutura multicelular complexa, né? No final aqui nós temos a estrutura multicelular simples e depois a estrutura multicelular um pouco mais complexa, né? Então, durante, né, dezenas de anos, cientistas aí da área da biologia pensaram, né, que a origem da multicelularidade estaria ligada a complexos biológicos assim bastante difíceis, né, de serem entendidos e serem explicados, né? Ou seja, poderiam ter ocorrido no planeta ou ocorreram no planeta há milhares de anos. No entanto, o ser humano, né, achava que esses processos poderiam ser muito complexos. E a vida aqui está mostrando para nós, evolutivamente, que é bastante simples, né? Uma pressão ambiental, por exemplo, a predação, poderia fazer com que seres microscópicos unicelulares passassem a viver agregados,
formando uma estrutura multicelular, beleza? É uma experiência assim, bastante legal. Se quiserem aprofundar, está aqui embaixo, ó, né? Tem aqui o endereço do site, se vocês quiserem ver, da Universidade da Arizona, aqui, ó, beleza? Vocês podem entrar lá e dar uma olhadinha. Sempre é bom aprofundar um pouquinho no conhecimento biológico. Valeu, gente? Olha só que interessante. Vamos dar uma olhadinha, né, nessa questãozinha que está lá. É a primeira questão da listinha de vocês, beleza? De maneira geral, pessoal, resumindo aí a questãozinha, ela coloca para vocês, né, o experimento de Stanley Miller. Beleza, gente? Só que comparando as taxas, né, de amônia no ambiente, beleza? Uma escala de tempo qualquer e a concentração de aminoácidos, né? Lembrando que os aminoácidos, eles apresentam nitrogênio na sua estrutura e a fórmula química da amônia é NH3. Então, a amônia é um dos compostos químicos que existiam na Terra primitiva, que seria aí um dos compostos inorgânicos. E a transformação da amônia em composto orgânico levaria à formação aí dos aminoácidos, tudo bem? Então, se compostos inorgânicos foram transformados em compostos orgânicos, teoricamente, no ambiente teria decaído a concentração de amônia e aumentado a concentração de aminoácidos, não é isso? E daí a questão pede para nós avaliarmos qual dos gráficos ilustra isso. Tudo bem, gente? Então, observe aqui ó, que o gráfico 2, né, no eixo X, ele mostra a concentração de amônia e aminoácidos, e aqui no eixo Y ele está mostrando, né, a escala de tempo. Observe que, de acordo com a evolução do tempo, a quantidade, né, de amônia diminui e a quantidade de aminoácidos aumenta, né? Portanto, a resposta correta para a questão seria aí a alternativa 2, beleza? Então é isso, pessoas. Espero que vocês tenham entendido aí a nossa aulinha. Se tiverem dúvidas, estou à disposição lá no Hangout, beleza? Ou podem mandar as dúvidas também no chat da escola, certo, pessoal? Bons estudos para vocês e até a próxima.